Nós, com a graça de Deus, vamos dar continuidade nessa manhã ao estudo de Lucas, do Evangelho de Lucas, e a conclusão, ou complementação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando a gente vai ver nas nossas Bíblias, há uma pequena divisão, até textual, em Lucas, Lucas 19, que vai descrever em Lucas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A primeira parte, Lucas descreve do versículo 28 até o versículo 40, que nós estudamos na semana passada, e agora, com a graça de Deus, nós vamos ver do versículo 41 ao versículo 44. Lucas 19, do 41 ao 44. Peço aos irmãos que nas suas Bíblias acompanhem esta leitura. Diz a autoritativa palavra de Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Oremos. Meu Deus bendito, seja conosco nesse momento, Senhor, para apresentarmos as verdades da tua palavra, Senhor, com toda a fidelidade. Neste momento, ó Deus, em que temos o privilégio, Senhor, de livremente, juntos, bendizemos ao teu nome, ó Deus, cantando a tua palavra, Senhor, lendo a tua palavra e agora expondo a tua palavra. Ó Deus, sabemos, porque tu nos diz, ó Deus, o quanto é precioso. Não sabemos na sua totalidade, porque nossos pensamentos são curtos, ó Deus. Mas crendo inteiramente na tua palavra, te rogamos que o teu Espírito te bendiga, Senhor, por estarmos agora refletindo na tua palavra, e pedimos esse mesmo Espírito, Senhor, a condição de ser conosco, de estar conosco, de nos utilizar, Senhor, nos usar de forma a bendizer o teu nome, Senhor. Proclamando as verdades, Senhor, os ensinos e trazendo entendimento a Deus. Ser com as almas aqui presentes, com todas aquelas que hão de ouvir, Senhor, essa mensagem, concedendo o entendimento ao Senhor, porque é o teu Espírito que concede entendimento. Não é, ó Deus, a capacidade do pregador, muito menos a condição dos ouvintes. Não é sabedoria humana, não é intelecto. É tão somente, ó Deus, pelo teu Espírito. Por isso que nós cremos, ó Deus, que desde as crianças pequenininhas até os mais idosos, eles têm condições de compreender, Senhor, a tua palavra. E é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como dissemos, Cristo está aqui na sua entrada triunfal. O registro em Lucas da entrada triunfal de Jesus. E o primeiro momento que falamos para os irmãos, do versículo 28 até o versículo 40, nós temos Cristo sendo reconhecido, Cristo sendo exaltado.
Cristo ouvindo da boca da multidão, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas nós sabemos que Cristo tinha plena consciência de que ele estava entrando em Jerusalém, mesmo que nesse momento ele tenha sido reconhecido, ele sabe que vai ser rejeitado. Temos que ter isso em mente. Cristo está muito ciente daquele instante. Ele estava caminhando para a sua paixão, para a sua morte. E os versos que lemos aqui, do 41 a 44, nós temos apenas eles descritos em Lucas. Sua exaltação foi relatada por todos os outros evangelhos, né? Por Mateus, por Marcos e João, além de Lucas. E mostrou características dessa entrada triunfal. E a partir daí nós tiramos lições para as nossas vidas. Deixa eu lembrar os irmãos. Que características foram essas da entrada triunfal de Jesus? Jesus, nessa entrada triunfal, ela ocorreu, mesmo sendo ovacionado, ela ocorreu em simplicidade. Cristo chegou num jumento, num animal bem simples, né? Bem comum. E foi um animal que nem comprado foi, né? Nem comprado. Ele sequer tinha sido usado por ninguém, sem sela. Completamente ali, liso. E ele entra em Jerusalém dessa maneira, e aquele animalzinho carregando o Filho do Altíssimo. Mas o Filho do Altíssimo vindo em simplicidade, com toda simplicidade. Depois, essa entrada triunfal de Jesus, ela se deu em louvor a Deus. Glórias foram tributadas a Deus, que enviou seu Filho bendito. E as pessoas ali reconheceram, falaram de forma correta, estavam certos em enaltecer a Deus, glorificando a Deus. Mas também aquela entrada ocorreu em meio às críticas e oposições. Por quê? Porque a gente aprendeu que a glória somente a Deus, ela incomoda. Todas as vezes que se busca glorificar somente a Deus, isso tira a glória do homem. E isso traz incômodos para as pessoas. Traz muito incômodo. Mas, irmãos, as últimas reações de Cristo nessa entrada ao contemplar Jerusalém, só temos relatados em Lucas. E essas reações, elas complementam aquilo que nós chamamos as características dessa entrada triunfal, os detalhes dessa entrada triunfal. Cristo agora permitia que as pessoas lhe enaltecessem por um propósito bem determinado. Qual dos irmãos lembra qual era o propósito maior que nós estudamos? Pode dizer assim, por que Cristo antes pedia para as pessoas se calarem? Quando ele fazia um milagre, ele pedia, olha, não diga a ninguém, né? Fique tranquilo. Pessoas tentaram enaltecer a Cristo anteriormente e ele foi e se desviou para que isso não acontecesse, mas agora ele permitiu. Os irmãos lembram por quê? Um motivo assim bem marcante que nós vimos no estudo passado. Quem lembra? Para onde é que Jesus estava indo? Jerusalém. Por qual motivo? Páscoa aí? Pronto. Então era por causa desse segundo motivo que ele permitiu que as pessoas, tanta gente, chamasse a atenção de tanta gente, o enaltecesse. Porque era verdade, não era, João? Era verdade que ele era o rei, ele era o bendito vindo do Senhor. Mas tudo estava dentro do propósito santo de Deus.
de expor seu filho à morte. É isso que é impressionante. Cristo, quando trouxe atenção para si, trouxe atenção no momento em que seu pai ia ser glorificado, mas ele ia ser ultrajado. Ia ser morto, envergonhado. Ia ser um momento de sofrimento, de dor. Não é interessante, irmãos? Olha, veja essa perspectiva de Cristo, né? Olha a perspectiva de Cristo e veja como isso não tem uma lição para a gente. O coração da gente é o quê? Gosta de trazer atenção para a gente quando a gente está num momento bom, né? A gente quer que as pessoas saibam que a gente está bem. Quando você, evidentemente, você tem que receber bem as pessoas, mas você quer receber bem as pessoas, você arruma logo a casa, né? Quem é que gosta de receber as pessoas com a casa desarrumada? Não precisa nem levantar o braço. Eu sei que ninguém vai levantar o braço. Mas Jesus chamou a atenção para si. Um momento mais doloroso, mais triste para ele. Para ele. Mas estava dentro do propósito do Pai. Por isso que ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então vejam o quanto, irmãos, era a humilhação de Cristo, o entendimento que Cristo tinha da sua missão e o quanto nós precisamos disso também para as nossas vidas. Olhar para o exemplo de Jesus Cristo. Quando é que a gente deve chamar a atenção para as nossas vidas? Quando Deus for mais glorificado. Não quando nós formos glorificados. Cristo ali em si estava... Não era Zaqueu. Imagine, para Cristo ali. Mas ele disse, não, o propósito do Pai é esse. Então todos devem saber, todos devem contemplar a minha morte. Agora, essa mensagem não é contrária à mensagem do mundo? Não é mensagem. Cristo estava triunfando na cruz. Oh, como está triunfando se ele está morrendo? Como ele está fazendo isso? Como um cristão está sendo vitorioso na sua vida? Quando ele está glorificando a Deus, independe da situação, independe do momento, independe da condição dele. Se ele está enfermo, se ele está cheio de chagas, se ele está com câncer, morrendo, as pessoas acreditam que o crente não pode glorificar a Deus. Como pode glorificar a Deus no momento desse? Ele pode. Cristo glorificou o Pai no momento de maior dor, de maior agonia na sua vida. Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Isso serve para modificar nossa perspectiva, nossa visão de mundo, de cristianismo, de reino. E nós devemos glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, situação. Não importa se você está definhando. Não importa. E aí voltamos àquela questão que a gente precisa lembrar aí dos mártires. Morreu como? Morreu. Estava viajando para pregar o evangelho. E aí, antigamente, né, o navio afundou. Morreu. Morreu glorificando a Deus, foi fazer a vontade de Deus. O corpo não foi encontrado. Né? Caiu do mar.
glorificou a Deus. Como na situação de Jó, só escapou um para dar a notícia, né? Alguém foi lá e deu a notícia, olha, ele morreu. E tantas outras situações que podem acontecer. Jesus chamou a atenção, permitiu que que a atenção fosse dada a ele, porque era um momento de glorificar o seu Pai, estava dentro do propósito divino. Então, muitas situações na nossa vida, nós não devemos rejeitar, porque está dentro do propósito divino. Porque Deus lhe concedeu a graça, a oportunidade de participar também dos sofrimentos de Cristo. Essa bênção, as pessoas normalmente não querem nem pedem nas orações. Não é, Marcos? A gente ainda precisa melhorar muito, né, nas orações? Precisa. Por isso que o Espírito Santo vai nos ajudando. Se você não sabe ainda não. Espera aí que eu vou. Está faltando esse detalhe na sua vida. Você quer a bênção, todas as bênçãos? Sim. Está faltando um pouquinho da bênção de você ser participante dos sofrimentos de Cristo. É uma bênção para você. Não é para o mundo, porque para o mundo essa mensagem é loucura. Isso aí é loucura. O mundo não vai entender essas coisas. O mundo ele vai olhar e entender o momento aqui dos milagres, da multiplicação dos pães, né? Aí todo mundo quer ser participante com Cristo. Quem não quer, né? Quem não quer? Mas a vida de Cristo não foi só essa, foi? Não foi. Então ele trouxe, irmãos, para si essa atenção. E aquelas pessoas que estavam ali presentes foram por causa da Páscoa, mas iam contemplar o verdadeiro Cordeiro Pascal ser imolado. Mas elas não estavam entendendo, né? Eles não entenderam. Eles foram para a Páscoa, estavam comemorando a Páscoa, e o Cordeiro prometido estava lá. Eles não viram. Eles não compreenderam. A pouca fé e a cegueira, e em especial a cegueira espiritual, nos faz ver mais uma característica da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje eu quero mostrar mais duas, irmãos, que nós encontramos, retiramos do texto que nós lemos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi também em compaixão. Nós vimos três, não foi? Foi em simplicidade, em louvor a Deus, em meio às críticas e oposição, e em compaixão também. Cristo olhou para aquela cidade e se compadeceu dela. Então, queremos lembrar os irmãos que eles se compadeceram daqueles que iriam lhe acusar. Se compadeceu dos que iam lhe julgar injustamente. Dos que iam fazê-lo sofrer dor psicológica, vergonha, dor física, além da morte horrenda na cruz. Então aqui vemos, irmãos, a obra perfeita, a obra vicária de Cristo, que é necessária a salvação do homem. Por isso que salvação só por meio de Cristo. Porque ninguém fez isto. Ninguém cumpriu perfeitamente toda a lei. Cristo passou por tudo que era para passar, em todas as circunstâncias, e não pecou. Então ele pode se colocar como sendo um mediador, um substituto. Substituto perfeito, ninguém mais. Nada mais pode. Jesus se compadeceu, chorou, porque ele estava
olhando para os detalhes daquela cidade e mais ainda para a condição espiritual daquele povo. Quais eram os detalhes daquela cidade? Muita movimentação, muita fama, né? Cidade famosa, Jerusalém. Muita devoção, muitas pessoas devotas ali, muitas pessoas religiosas, multidões e multidões. Muita pompa, muitos sacrifícios, muitas ofertas, muita gente importante. Mas maior do que tudo isso era a cegueira espiritual. E Cristo chorou. E nessa manifestação de compaixão está exposta também a natureza humana e a natureza divina de Cristo Jesus. Como o homem está se compadecendo das pobres almas que sofrerão eternamente. Como Deus também. Porque nos diz lá em Ezequiel 33:11 que ele não tem prazer na morte do ímpio. E ele disse: vai haver muita morte aqui. Vai haver muito sofrimento. Daqui a pouco tempo. Vai haver uma carnificina. E essas pessoas que vão morrer, o problema não vai ser só a morte física delas. É a morte espiritual, é sua condenação. Pessoas que estão certas da salvação. Pessoas que estão convictas, que estão no caminho correto. Pessoas que estão há muitos anos, há anos e anos, manifestam sua religiosidade. Mas elas vão perecer. Pessoas comuns, simples, pessoas de classe média, pessoas de classe alta, autoridades religiosas, autoridades civis, vão perecer. Aqui, irmãos, Cristo está dando o exemplo da compaixão. E aí nós temos que olhar para esse mundo com esse mesmo olhar de Cristo Jesus. Nós não podemos nos tornar insensíveis para aqueles que estão na mesma situação de cegueira. Nós precisamos chorar também. Precisamos chorar. Não podemos ficar indiferentes às mortes diárias daqueles que vão para a perdição. Por isso que no versículo 42 ele dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas está oculto aos teus olhos. Elas não sabiam o que era devido à paz, não sabiam como obter a verdadeira paz. Elas não compreendiam que a paz que eles pensavam que estavam desfrutando e gozando não era a verdadeira paz. Eles não sabiam porque está oculto aos seus olhos. O véu está posto sobre a vida daquelas pessoas. E nós precisamos também rogar a Deus que o véu seja tirado. Se compadecer. O tempo está se esgotando. Mas, enquanto Cristo não vier novamente, a porta da graça ainda está aberta. Então nós vamos continuar orando, rogando a Deus, se compadecendo. É verdade, irmãos, que as pessoas têm rejeitado o Cristo verdadeiro, né? Nós temos falado aqui constantemente que como as pessoas têm desenhado, criado seus próprios cristos. Então, irmãos, é verdade que as pessoas têm rejeitado o Evangelho, o Cristo do Evangelho, e têm buscado estabelecer o seu próprio Evangelho. Mas Cristo sabia de tudo isso. Ele sabia.
No entanto, ele chorou, ele se compadeceu. E nós precisamos fazer o mesmo. E continuar esse ministério de Cristo a anunciar as boas novas, mesmo sabendo da rejeição. Mesmo sabendo que as pessoas não vão receber. Mesmo sabendo que muitas delas estão dizendo que estão servindo a Cristo, mas, na verdade, não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Cristo que eles criaram para si mesmos. Nós precisamos continuar esse ministério de Cristo Jesus, de anunciar as boas novas. E Cristo aqui está deixando claro que a ignorância espiritual não será desculpa no dia em que Deus, por meio do próprio Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Veja, de novo, começa a questão que se compadecer, chorar, anunciar, mas estar ciente que a ignorância espiritual não vai ser desculpa. Cristo está sendo muito claro aqui, irmãos. No caso de Jerusalém e de toda aquela região, Cristo pregou os melhores sermões, né? Ninguém pregou melhor do que Cristo. João Batista anunciou Cristo até ser morto por causa da verdade que pregava. Então, Cristo está ali deixando claro que a ignorância espiritual, a falta de visão, não vai ser motivo de desculpa. Ele diz, vai vir o juízo. Nos nossos dias, Deus ainda mantém os pregadores fiéis. É verdade que, pela sua graça, talvez no nosso país, nos últimos anos, Deus tenha sido gracioso, né? Está havendo um movimento de restauração, podemos assim dizer, da verdade dos púlpitos. E, exatamente por isso, o juízo vem maior, porque a quem muito é dado, muito será exigido, muito será cobrado. Aqueles que anunciam as verdades do Evangelho, que Deus nos levanta para fazer isso, e têm sido fiéis, também têm recebido muita rejeição. E quem os rejeita será responsável por essa rejeição. Por isso que a segunda característica que nós queremos destacar hoje é que a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém foi em compaixão, mas também vai ser em proclamação de juízo. Veja aí o versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão no cerco. Percebam bem, irmãos. Primeiro vem o choro de compaixão, mas ele não deixa de vir sem a proclamação do juízo. Esse é o que chama assim, esse é o evangelho completo. Isso é o que a gente diz da característica de todo o desígnio de Deus que Paulo avisou. Muitos hoje estão pregando só o choro de Cristo, né? A compaixão de Cristo, o amor de Cristo. Mas não estão pregando
como Cristo, a proclamação do juízo. Cristo se compadeceu, chorou, mas também anunciou o juízo. Por quê? Porque Jerusalém desfrutou, mas desprezou e negligenciou os meios de graça. Cristo olhou para aquela condição e as lágrimas logo vieram por causa das almas perdidas, as almas que se mantinham ainda impenitentes. Essa é a razão porque Jerusalém não pode escapar desse juízo anunciado. E é por isso também que a nossa pregação deve ser uma pregação de compaixão, de amor, mas também de juízo. Você não pode deixar de anunciar às pessoas sobre o juízo, porque Cristo não eliminou isso da sua pregação, da sua mensagem. Ele não tirou. Um dia muito triste estava por vir sobre Jerusalém, quando o exército romano vai cercar Jerusalém e vai construir uma muralha ao seu redor. Isso aconteceu, irmãos, na destruição de Jerusalém. Foi isso, exatamente isso que se deu. O imperador romano, se eu não me engano aqui, Tito, ele cercou a cidade, em 3 dias construiu uma muralha ao seu redor. Com isso, ele impediu a fuga das pessoas. Alguns ainda tentaram fugir, mas quem tentou fugir foi crucificado. Os estudiosos contam que houve um banho de sangue e uma destruição completa. Eu vou ler para os irmãos o que o historiador muito conhecido cristão Flávio Joséfo, ele escreveu, né? Ele citou. Ele diz assim, pelo menos 2 citações. Enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes igualmente foram massacrados. Em outra citação, Flávio Joséfo diz que o imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente. Só fossem deixados as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circundava a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes ao local não conseguiriam acreditar que a cidade fora um dia habitada. Cristo disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Vejam, irmãos, tudo isso foi a consequência de ter desprezado a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso por ter mandado seu Filho de modo tão especial. Seu Filho que agiu com compaixão, com piedade, que multiplicou o pão para muitas pessoas, que curou muitas pessoas, que se compadeceu de muitas pessoas. Cristo ensinou. Nós fizemos a leitura aqui, não foi? Em Lucas, a leitura continuada, Lucas 7. Ensinou, deu vista aos cegos, fez paralítico andar, alimentou multidões, ressuscitou, libertou da opressão de Satanás. Jesus quebrou preconceitos, deu o exemplo, serviu ao invés de ser servido, foi rejeitado, ultrajado, humilhado e morto. Isso nós estamos falando só do ministério de Cristo, ainda teve o ministério de tantos outros
perto de Cristo, de João Batista, seu precursor. Mas não apenas isso. Além de fazer tudo isso, irmãos, Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou. O que é que eles fizeram? Subornar os guardas para mentirem a esse respeito. De tudo foi feito para desacreditar, desmerecer Cristo e os seus seguidores e o seu evangelho. Não bastasse, Cristo, por meio do seu Espírito, começou a agir poderosamente nos apóstolos e em todos os que creram. Eles continuaram realizando obras maravilhosas, porque estava na profecia. Estava dito e começou a acontecer. Aquelas pessoas pregavam a palavra com toda a autoridade. Coisa antes que não se via. Como nós vimos, pescadores sem instrução, né? Acadêmica, escolar, falando. Como? Eu sei quem são esses galileus aí. Eu sei qual é a profissão deles. Eu já lidei com eles, quem sabe se eu até comprei já peixe a eles. Eles têm até uma associação aí, tem um que tem 2 irmãos, tem uma associação. E vendem, mas eles são pessoas simples. Como estão falando desse jeito? Como eles estão lidando com as autoridades? Pedro, eu sei a personalidade de Pedro, eu conheço Pedro. Cara explosivo, sanguíneo, né? Aí prenderam Pedro e João. Olha, vocês não falem mais não desse. Prenderam, bateram neles. Aí depois soltaram, eles continuaram pregando. Eles viram tudo isso. Eles viram essas pessoas dando testemunho com suas vidas mudadas. Eles viram essas pessoas, depois que Cristo morreu, fazendo o bem, amando, morrendo pelo Evangelho, como Estevão, que na morte perdoou seus algozes. As pessoas viram isso. Essa notícia se espalhava. Eles viram aqueles discípulos manifestando amor uns pelos outros por meio do cuidado, no partir do pão, nas orações, no dividir os bens. Eles viram eles acudindo às viúvas, o órfão, o estrangeiro. Eles ignoraram o que o apóstolo Paulo fez. Por conta de quê? Da transformação da sua vida. Quem não conhecia Saulo de Tarso? Hein, meus irmãos? Naquela época, quem não conhecia? Eles ignoraram. Eles ignoraram o exemplo que Paulo deu. O testemunho que Paulo deu diante de Festo. De tudo. Das falas, do testemunho público nas praças. Perseguindo os cristãos. Foram atrás de Paulo, de cidade em cidade. Apedrejaram ele, foi dado como morto. Tudo isso eles ignoraram. E, irmãos, qual é a consequência? Versículo 44. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém foi arrasada.
destruída. Irmãos, o que tinha de se cumprir, quero reforçar isso. O que tinha de se cumprir de promessa para Israel já foi cumprido, irmãos. Eu sei que tem uma linha aí que o pessoal ainda, né, acredita nas promessas da restauração de Israel. O que tinha de se cumprir já se cumpriu. O que se fala agora, irmãos, é a respeito do Israel espiritual. É o espiritual. Vai haver restauração de vida, troca de coração, de pedra pelo coração de carne. Somente pela graça. Como sempre foi. A salvação sempre foi pela graça. Desde o início. E vai ser até o fim. Não é por mérito. Não é por nascimento. Não é por genealogia. Não é. Está aqui. Cristo está dizendo isso. Pedro fala isso na sua epístola. Paulo fala isso em Romanos. Nem todos de Israel são israelitas. Nem todos que descenderam de Abraão são seus filhos. Mas pela graça, sim. Israel não entendeu isso, irmãos. E até hoje muitos não entendem. É pela graça. E eu pergunto, será que esse juízo só ocorreu tão somente naqueles dias? Melhor, será que o juízo de rejeitar a Cristo ocorreu só em Jerusalém e não ocorre nos nossos dias? Será que nos nossos dias também não podemos perceber esse tipo de juízo para aqueles que negligenciam e negligenciaram o Evangelho? Aí eu pergunto aos irmãos para reflexão. Cristo disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Houve mesmo uma destruição física. Não houve? Houve. Houve morte. Houve morte. Sangue. Eu pergunto, não está havendo destruição nos lares nos dias de hoje, irmãos? Até física mesmo. Pessoas rejeitando o Evangelho. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, antigamente, né? Olha, essa casa aqui era de fulano. Essa casa aqui era de fulano. E havia uma preservação. As pessoas que temiam a Deus tinham um mínimo, né, da lei de Deus, tinham um mínimo de se preservavam as coisas, se guardavam as coisas. Hoje em dia, aqui de quem é essa casa? Era de fulano. Acabou-se. Tem mais não, perdeu, vendeu, destruiu, está derribado. E as famílias, nem se fala. Os filhos estão sendo arrastados, irmãos? Estão. Aqui no nosso país, quanto um banho de sangue. Ou não está, irmãos? Está um banho de sangue. Crianças morrendo, sendo mortas. No ventre da mãe. Banho de sangue. Nos Estados Unidos nem se fala. Agora que a Suprema Corte ela aboliu o direito natural do aborto. Foi uma decisão agora da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas antes, irmão, desde 1970, do ano 70 para cá,
O sangue, o banho de sangue. Por quê? Desprezaram a mensagem de Cristo, do Evangelho. Quantos filhos não estão sendo, irmãos, eles mesmos estão cometendo suicídio? Quantas crianças, menores de idade, estão tomando medicação, se cortando, se jogando? Banho de sangue. Quantos não estão sendo arrastados para as prisões, onde sofrem mais violência e se tornam especialistas em crimes? Famílias, lares destruídos. A gente conversando, né, entre si, pergunta aos nossos filhos, pergunte a eles, quantos coleguinhas dele, seus pais, vivem juntos ainda na escola? Quem está na escola? Veja. Quantos não estão separados? Lares arrasados. A entrada em Jerusalém veio acompanhada de choro e juízo. A mensagem, irmãos, é que, para nós, se chorarmos primeiro os nossos pecados, não haverá choro de Cristo por nós, mas vai haver alegria. Quando desfrutarmos dos meios de graça de forma abundante, quando a palavra for pregada, esse é o tempo de crescimento, de fortalecimento, de nos estruturarmos, de nos fortalecermos. Se não aproveitarmos esses dias, como Jerusalém não aproveitou, ela desprezou, vamos lamentar as perdas das oportunidades, ou da oportunidade que Deus nos deu. E isso poderá ser tarde demais. Poderá ser tarde demais. Muitos em Jerusalém se ouviram, creram e escaparam. Mas o tempo entre que Cristo pronunciou aquelas palavras e a destruição de Jerusalém foi muito curto. O tempo que o Evangelho está anunciado e a vinda de Cristo é curta. A nossa vida é mais curta ainda. Tempo muito curto. Que Deus nos ajude, irmãos, a bendizer o Rei que vem em nome do Senhor. Ouvir as suas mensagens. Darmos continuidade a esse ministério. Para que venhamos a nos alegrar com ele. Amém.